E o novo presidente americano afirmou ontem, em conversa com jornalistas, que os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina. A afirmação foi feita em resposta à pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, da Globo News, sobre como Donald Trump vê a relação com os países da região. Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Trump também foi perguntado sobre o papel do Brasil nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos declarou que desconhecia a proposta de paz elaborada em conjunto por Brasil e China. That's good. That's fine. I'm ready. When are you going That's to talk good. with the Brazilian How did president? Brazil get involved? Brazil's involved. This is a new one. E aí, Piotr, quero te ouvir sobre a resposta de Donald Trump. Ele fez um discurso muito protecionista, falando aí da importância dos Estados Unidos e que vai taxar produtos de outros países, protegendo muito ali a economia norte-americana, mas ele também tem um lado muito pragmático em relação às negociações com outros países. Como é que você acha que vai ficar aí essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, Piotr? Bom, vamos lá. O Trump é um negociador. E uma coisa que o Brasil e qualquer outra nação precisa entender é que ele foi eleito para defender o interesse dos americanos, dos Estados Unidos. E aí vamos à máxima da diplomacia. Nações não têm amigos, nações têm interesses. Ou seja, você vai negociar com o melhor que você tem e apresenta suas cartas na mesa e pronto, essa é uma negociação. Achar que os americanos e Donald Trump, que tem um compromisso assumido durante a campanha de recuperar a economia americana, recuperar empregos dos americanos, ele vai ceder neste ponto sem nenhuma compensação, é a mesma coisa que você achar que você vai entregar tudo que você tem de melhor e não vai ter nenhuma compensação. Não existe isso. Essa é a lógica da negociação. Há sim uma previsão de um protecionismo grande por parte dos americanos, mas há também um mercado de 340 milhões, alguma coisa assim, um mercado gigante com poder aquisitivo, ou seja, interessa para o mundo inteiro. Quando ele diz assim, o mundo precisa da gente e a gente não precisa do mundo, é que a boa parte da relação comercial, da balança comercial, é deficitária para os americanos. Então, quer dizer, eles estão comprando mais do que eles estão vendendo. Se você deixa de vender para os Estados Unidos, você tem um problema de balança comercial. É simples, é uma análise econômica e ele sabe desses números. Ele vai apresentar esses números na mesa quando chamar cada um ali para conversar. Então, a primeira coisa é esta. E o Brasil, por exemplo, tem problemas sérios de economia, mas todos eles relacionados a erros de política econômica doméstica do atual governo. E você vai numa situação muito mais fragilizada se você tem problemas que você gerou e você mesmo não conseguiu resolver, como o déficit fiscal brasileiro, o problema da inflação brasileira, que não é o mesmo problema da inflação americana. Aqui no Brasil é gasto excessivo. Aqui no Brasil é condução de política errada, de política por parte do Ministério da Fazenda e do governo Lula. Essa é a primeira questão. Depois ele foi perguntado sobre a questão da Ucrânia, como é que o Brasil se meteu nisso. É que o Brasil virou uma piada no cenário internacional da pretensão do Lula de ser um mediador, em que ele vai lá e disse, bom, né, e claro que o Trump sabe disso, né, em que ele igualou a Ucrânia invadida à Rússia invasora, como se for a culpa dos dois. Quando um não quer, dois não brigam, se não me engano, ele recorreu a essa lapidar frase da estupidez internacional. Guerra não é assim tão simples. E o Lula disse que ia chamar todo mundo na campanha ainda, né? Vou chamar os dois ali para resolver numa questão de boteco. Bom, daí que o Trump faz essa pergunta irônica. Como é que eu nem sabia que o Brasil tinha se envolvido nisso? Como é que se envolveu nisso? Ah, sim, que bom que está envolvido, vamos juntos, tudo mais. Óbvio, é uma ironia. E claro, né, o Brasil hoje não tem condição de mediar porque ele tomou um partido em relação a Putin e claro que a Ucrânia vê todas as reservas em relação ao presidente Lula. Augusto. O Brasil faz questão de fazer a bobagem mal acompanhada, né? Sempre. A última vez que se meteu em assuntos internacionais, uma das últimas, foi com o Irã, quando eles resolveram, né, Brasil e Turquia, resolveram encontrar a solução para que existisse o plano nuclear do Irã sem que os Estados Unidos se incomodassem. Prestaram tanta atenção a ele como a gente presta atenção num videotape de um jogo que terminou 0-0 e a gente sabe o resultado.
não deram a menor bola para o Lula, e ignoraram o presidente da Turquia e vida que segue. E os Estados Unidos é que sabem lidar com esse assunto, eles têm tamanho para isso. A gente tem de entender que o Brasil não tem grande importância, como todo o continente, não tem grande importância para se confrontar com os reais problemas americanos. Né? Eles resolvem problemas no mundo inteiro e enfrentam problemas. O que o Trump está fazendo? Ele está cuidando das prioridades. Ele já tem uma proposta, essa sim séria, não a do Lula, para um acordo de paz muito mais abrangente no Oriente Médio, na Palestina, envolvendo a Arábia Saudita, né? Aquele plano que precipitou a invasão de Israel por terroristas do Hamas, que era para sujar a água e impedir que houvesse uma paz verdadeira da reunião. Os Estados Unidos têm de lidar com a Síria, etc. Agora, sabe direitinho como defender seus interesses. Se o Brasil, se continuar a desafiar o Trump, né, com provocações idiotas, como permitir que os navios iranianos ancorem por aqui, etc., ele vem com um peteleco muito fácil, que prejudica sim o Brasil, porque ele não tem a menor simpatia pelo Lula, até porque o Lula já disse coisas gravíssimas sobre o Trump. O mínimo que ele disse foi chamar de nazista, fascista. Pois bem, o Trump gosta muito mais do Bolsonaro do que do Lula. Os Estados Unidos, como bem lembrou o Piotr, faz o que toda nação deve fazer, cuide dos seus interesses. Agora, você tem simpatias. Sim. E se o Brasil quiser ajudar alguém, vai ajudar a Argentina antes do Brasil. Tomara que o Brasil do Lula, porque estamos nele, não precise da simpatia dos Estados Unidos, porque não tem nenhuma desse governo. E merecidamente. O problema é que o que acontece com o governo acaba se refletindo na nossa vida. Sim. E sairemos prejudicados pelas bobagens do ex-ladrão, segundo o Supremo, que governa o país.